Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui num cenário novo, né? Tô procurando novos lugares da minha casa pra gravar, que tenha melhor iluminação e tal. E achei esse aqui que tá um pouquinho melhor. Então hoje eu tô aqui pra falar do segundo volume da saga da Liga da Justiça, né? Dando continuidade à série aqui no canal, que eu vou deixar até nos cards pra vocês, tanto o review do volume 1 quanto a minha opinião sobre o formato saga como um todo, né? Mas vamos lá, pessoal, começando pelo enredo. Esse volume 2 aqui finalmente vai trazer a fase do Grant Morrison, né? Então finalmente tem ele escrevendo, acho que todas as histórias, se eu não estou enganado. E a gente vai ter o arco principal, que seria a Nova Ordem Mundial, né? Que é aquele arco que envolve uma invasão alienígena. E você vai ter mais duas histórias, uma da Mulher do Amanhã, que é uma personagem interessante que tem seu início, meio e fim nesse quadrinho. E também uma história sobre o Superman elétrico, né, dele testando seus poderes. O que é bem interessante é que esse quadrinho ele traz vários textos, né, vários não, tem um no início e um no meio. O no meio é para explicar sobre o Superman elétrico, qual que era a fase do Superman que estava acontecendo, então ele te situa bem assim. Então se você não conhece nada disso, eu não conhecia, você vai ficar entendendo por que ele tá daquele jeito, sabe? Então é bem bacana. Mas indo agora pro enredo, o quadrinho ele abre com a Casa Branca dos Estados Unidos sendo visitada por uma nave. E dessa nave saem 4 ou 5 novos alienígenas que se denominam como super-heróis, como salvadores da Terra, né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a Liga da Justiça está tendo uma reunião para estar decidindo o que eles vão fazer, né? Agora que eles voltaram a ser os Sete Grandes, né? Lembrando que essa fase aqui é a primeira, depois da Crise das Infinitas Terras, que traz a Liga da Justiça clássica, né? Então eles estão reunidos e decidindo o que eles vão fazer agora, né? Como é que vai funcionar essa nova formação da Liga. E quando eles tomam conhecimento desses novos alienígenas, em primeiro momento eles desconfiam, principalmente o Batman, obviamente, né? Mas eles acabam tentando levar as coisas de forma pacífica e esses alienígenas eles começam a fazer o bem no mundo, eles começam, por exemplo, a transformar um deserto em um lugar todo arborizado, basicamente uma floresta tropical, né? Começa a tentar combater a fome no mundo, coisas que vão deixando a população feliz, mas começam a fazer com que elas questionem a Liga da Justiça e por que eles não fizeram isso antes, né? Já que eles estão atuando aqui no mundo há muito tempo. E esses alienígenas, eles têm basicamente os mesmos poderes do Superman, assim, o que deixa todo mundo meio assim se eles não são kryptonianos, né? Apesar de fisicamente eles serem bem diferentes do Superman, né? Mas então a história vai se desenrolando até o momento em que esses alienígenas começam a agir como júris, juízes e executores, né? Ou seja, eles acabam matando criminosos. E a população vai ao delírio, falando que tem que fazer isso aí mesmo, quantas pessoas teriam morrido se o Batman tivesse matado o Coringa, por exemplo, né? E assim vai indo a história até o momento em que eles acabam entrando em conflito com a Liga da Justiça, né? Eu basicamente vou parar aqui para não dar spoiler para vocês. E aí as outras duas histórias que eu falei, uma é da Mulher da Manhã e a outra é do Superman elétrico testando seus poderes, né? Mas o que importa realmente é as 4 primeiras edições, que são essa daí da Nova Ordem Mundial, que, olha, são bem legais mesmo. Eu confesso que quando eu comecei a ler essa primeira história aí, a parte um, né? Eu achei ela um pouquinho arrastada, assim, ela é mais carregada de texto, mas logo flui muito bem, assim, a partir da segunda, nossa, eu adorei, tanto que a primeira eu li num dia, eu achei, tá legal, mas não tá tanto, né, eu esperava um pouquinho mais. Aí a partir da segunda, tipo, eu não conseguia parar de ler, eu li o arco inteiro num dia só, sabe? E é um quadrinho, assim, bem cheio de ação, falando um pouquinho da arte, a arte é muito legal, é arte anos 90, né? Então você vai ver os personagens mais quadrados, as proporções maiores, né? Eu acho legal que eles retratam eles quase como deuses gregos. E isso é legal, porque a Liga da Justiça, querendo ou não, eles são quase como deuses, né? Então é muito bacana você tá vendo essa representação deles, sabe? E no começo pode estranhar um pouquinho essa arte, mas logo ela flui. E eu gostei pra caramba, assim, ela tem muita splash page, e muita coisa interessante, assim, sabe, na arte. O Batman em si eu achei muito legal essa caracterização dele, né? E assim, o Grant Morrison ele escreve muito bem esses personagens. Ele conhece muito da Liga, e eu acho legal que como nos anos 90 a gente tinha aquela ascensão dos anti-heróis, aqui ele tenta fazer uma brincadeira, né, com esses vilões. Tanto que eles acabam matando, né, como os anti-heróis da década de 90 faziam. Então ele traz um pouquinho daquele lado super-heróico com a Liga de volta, e coloca a contraparte, a crítica dele nos vilões, né? Então é bem interessante, ainda tem um plot twist no final que deixa a história ainda melhor, na minha opinião, sabe?
E a forma como é resolvido tudo isso é muito legal. O Batman se tornando fodão, né? Que todo mundo brinca, o Batman com preparo derrota qualquer um, meio que nasceu nessas histórias. O que eu acho muito interessante nessa fase do Morrison, né? É que além dele trabalhar bem os vilões, ele consegue trabalhar bem cada um dos heróis, sabe? Então você tem uma dinâmica muito legal entre o Lanterna Verde e o Flash. O Lanterna Verde, que é o Kyle Rayner, e o Flash, que é o Wally West. Então eles são heróis de legado, são heróis que vieram, digamos assim, depois que suas contrapartes anteriores morreram, né? Então é interessante você ver a dinâmica dos dois que são heróis de legado, então eles acabam tendo uma dinâmica legal. Os heróis mais clássicos, né, que sempre tiveram uma amizade muito interessante, que é o Batman e o Superman, continua aqui, também é bem desenvolvido. E a Mulher Maravilha acaba ficando junto com o Aquaman, não ficando no sentido de relacionamento, mas no sentido de como equipe, né? E é bem legal a dinâmica dos dois, já que os dois são praticamente deuses, assim, entre muitas aspas, né? E quase todos os da Liga são assim, mas eu digo, são mais mitológicos, né? Então é bem bacana, assim, como ele trabalha bem a equipe como um todo, né? Separando eles meio que em pequenos grupos. Até eu sei que no terceiro volume isso vai ser mais explorado até com o Superman e o Flash, né? Então fica a recomendação, é bem legal isso também. É uma história muito divertida, eu acho que vale bastante a pena. Como eu falei, pra mim esse aqui é realmente o início, né, da fase do Grant Morrison, e eu acho que deveria ter sido o volume 1 da Panini. Eu acho que eles não deveriam ter lançado aquele anterior, sabe? Porque talvez lançasse separado, porque aquilo ali realmente é muito abaixo dessa história. Essa história aqui é bem bacana mesmo, sabe? E eu acho que você consegue entender tranquilamente essa história começando por ela. Só lembrando disso, de que é a primeira formação da Liga clássica, né, depois da Crise das Infinitas Terras, e que, por exemplo, antes dele veio a fase da Liguinha e uma outra fase entre essas duas. E aí meio que é a transição dessa fase para a fase do Morrison, né? Então você vai ainda ter alguns resquícios, por exemplo, o Metamorfo tá no meio desse bolo aí e tal, mas consegue entender tranquilo, assim. E é legal que todos os volumes dessa história eles têm referências a obras de ficção científicas que envolvem invasão alienígena, como Invasão dos Mundos, não, desculpa, Guerra dos Mundos. Tem alguns outros que eu não lembro, acho que Contatos Imediatos também, algumas coisas assim. Então é bem interessante, sabe? E os vilões são bem legais, assim, e como eu falei, o final ainda tem um plot twist de explodir a cabeça. Então fica a minha recomendação, eu acho que esse é um volume que vale bastante a pena estar sendo adquirido, né? É muito melhor que o primeiro, então eu acho que esse aqui você não vai se arrepender de estar pegando. Tem uma arte bacana, tem um enredo legal e tô empolgado para ler o terceiro volume, né? Tanto que eu vou começar ele hoje para estar logo trazendo um vídeo para vocês, né? Então fica a minha recomendação, vai atrás desse volume que vale a pena. Se você não quiser pegar o primeiro, não pega, vai direto nesse aqui. Se você não tem toque, né, de deixar na coleção só um volume 2, que esse aqui vale bastante a pena. Acho que esse aqui é o que consagrou a fase do Morrison, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, um review mais rápido aqui, né? Sem tantos detalhes assim, mas dando uma sinopse básica para vocês entenderem do que a história se trata e do que eu senti quando estava lendo, né? Pra mim foi muito boa, muita porradaria, vale bastante a pena. Então deixa nos comentários se você gostou dessa história, se você pretende adquirir, caso você ainda não tenha, né? E se você tá fazendo a saga da Liga ou não, né? Se acha que tá valendo a pena, que eu ainda tô com vontade de pegar os próximos volumes, né? É isso, pessoal. Se inscreva no canal se não é inscrito para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. É isso, valeu, até a próxima e fui!